Canto inicial número 2 é um canto novo, mas muito fácil e muito bonito. Vamos aprender? Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a alegria e a paz, para consolar os corações. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para proclamar a boa nova a seus pobres, para anunciar libertação aos prisioneiros, para publicar o ano do Senhor. Exulto de alegria em Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Nós vamos passar novamente. Como vocês podem ver, é um canto muito fácil, não é? Muito bonito. Então vamos cantar com alegria. Amém? Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a alegria e a paz, para consolar os corações. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para proclamar a boa nova a seus pobres, para anunciar libertação aos prisioneiros, para publicar o ano do Senhor. Exulto de alegria em Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Vamos passar o canto das oferendas, número 15. Estar aqui, sente-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Benditos sejais por todos os dons, benditos sejais pelo vinho e pelo
seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Guardemos em silêncio o início da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da catequese. Está assim constituída ao comentário Lídia, canto litúrgico, grupo Louvor a Deus. Para a primeira leitura, Edna. Segunda leitura, Natália Brandão. E as preces, Nayara Seranto. E esta Eucaristia será presidida por Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações. E rezemos também pelo aniversário natalício de Dorival Consolaro, pela saúde de Jorge Corrêa da Silva, em ação de graças pela primeira missão jovem da Diocese de Apucarana, em Cruz Maltina, e também pelos falecidos, Stanislava Mileski, 6 meses, Jorge Guil, 6 meses, João Batayer, 3 anos, Sueli Rodrigues de Souza, 6 meses, Francisca Rodrigues, 11 anos, e pelo 7º dia de José Saba da Silveira. Em pé, vamos receber a equipe de celebração, canto inicial número 2. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a alegria e a paz, para consolar os corações. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para proclamar a boa nova a seus pobres, para anunciar libertação aos prisioneiros,
para publicar o ano do Senhor. Exulto de alegria em Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a alegria e a paz, para consolar os corações. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Vamos acolher as nossas crianças. A Aninha vai na frente puxando os demais. Vamos ouvir a leitura da ambientação. Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum, como um organismo saudável. Compreendemos hoje o valor e a necessidade da escuta à palavra de Deus. Ele não se cansa de nos falar, assim não podemos nos cansar de ouvi-lo. Mesmo diante de nossos fracassos, Ele continua a oferecer uma segunda chance, ou quantas forem necessárias. Como povo e povo fiel, ouçamos e aceitemos os ensinamentos do Senhor. Respondamos sempre com os lábios e com o coração. Amém, amém, isto é, que em nós e através de nós se cumpra a vontade do Senhor. Meus queridos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão ligados a nós através da internet. Vamos iniciar então a celebração desse terceiro domingo do tempo comum. Lembro que tudo gira em torno da Santíssima Trindade. Também os santos estão aqui conosco para que juntos com Ele louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Iniciamos então em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus hoje, nas leituras, fala sobre a importância da palavra de Deus. É fundamental. É o mais importante de tudo que temos. Porque se não houver a palavra de Deus, não há fé. A fé é fruto da proclamação da palavra. Nós estamos reunidos porque temos fé. E a fé nos veio pela proclamação. Então a liturgia da palavra insiste sobre isso. Um exame de consciência. Que importância eu dou à palavra de Deus? Eu divulgo, eu falo, eu transmito, eu leio, eu me interesso. Examinemo-nos. Vamos cantar pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade,
junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É o momento do glória e bendizendo a Deus pela sua palavra, que é sabedoria, que é luz para os nossos caminhos, que é indicação para a felicidade aqui na eternidade. Cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba,
estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, ó Senhor, são espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos,
escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros deste corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, Assembleia de Deus aqui reunida, convocada para ouvir a palavra e oferecer sacrifício de Deus. A vocês aqui presentes, a vocês que estão nos acompanhando também através da internet. Estamos então nestes domingos do tempo comum. Este ano teremos 52 domingos. Teríamos 53 se o dia primeiro fosse sábado, aí teríamos 53 domingos. 52, 34 então do tempo comum. Então hoje, a partir de hoje, nós começamos a ler o Evangelho de São Lucas. Até agora não lemos, porque domingo passado foi Bodas de Caná, e quem conta essa história é São João. No domingo anterior, o batismo de Jesus, foi lido o Evangelho de São Marcos. Então, daqui para frente, preponderantemente, a leitura será de São Lucas. Pode ter uma exceção por alguma
alguma celebração especial. Mas vamos então àquilo que interessa. Hoje as leituras salientam a importância da palavra de Deus. Que a gente deve acreditar, mas deve tomar conhecimento. A gente deve se instruir, porque é maravilhosa essa palavra. A lei do Senhor é perfeita, nós cantamos no Salmo de hoje, o Salmo 18. É conforto para a alma. Vocês querem ser confortados? Vocês estão com problemas? Onde vocês vão buscar o conforto? Na palavra de Deus. Vocês querem saber o que é exato, o que é correto? Vão buscar na palavra de Deus. Aí os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. Você pode ser ignorante no mundo de coisas, mas você quer ter sabedoria? Veja a lei de Deus. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes, pessoas simples, ignorantes. A sabedoria está aí na palavra de Deus. Os preceitos, já dissemos, o mandamento do Senhor é brilhante, é luz para os olhos. Então vejam, isso está tudo no Salmo 18, chamando a atenção da gente. Então a importância que temos que dar para nós e depois transmitir aos outros. Vemos então no Evangelho que nós vamos ver então agora o resumo disso tudo. São Lucas está começando o seu Evangelho, está escrevendo então para um tal chamado Teófilo. Então ele está dizendo que já está espalhada a palavra de Deus por aí, uma palavra que foi proclamada por pessoas, por testemunhas oculares, isto é, pessoas que viram o que aconteceu, que ouviram o que foi falado. Muita gente tentou já escrever, então já tinha o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus, já tinham sido escritos quando São Lucas escreve o dele. Agora São Lucas não é testemunha ocular. Ele se converteu depois, ele era médico. Então ele disse que ele investigou para que o Teófilo tivesse certeza daquilo que ele estava escrevendo. Então ele está dizendo, eu não estou dizendo uma coisa que disseram por aí, sem que eu tivesse certeza disso. Então o que eu fiz? Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo verificarás a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então não é coisinha de alguém que se imagina, ou que pensa ser, ou que diz saber. Não. Isto aqui foi trabalho sério, para que você tenha certeza daquilo que você está ouvindo, para você acreditar. E para você, se necessário, dar a vida por isso, que vale a pena. Então, é o início do Evangelho de São Lucas. Depois, então, São Lucas vai contar a visita do anjo Gabriel a Zacarias, a concepção de Isabel com João Batista, o anúncio do anjo a Nossa Senhora, visita de Nossa Senhora, nascimento de João Batista, etc. Depois, o nascimento de Jesus. E visita dos magos, tudo isso. Então, isso tudo foi pulado porque nós já ouvimos isso. Então, nós entramos agora no capítulo 4. Depois que Jesus foi batizado, então o Espírito Santo o levou para o deserto. Lá ele ficou os 40 dias e 40 noites. O texto de hoje, logo depois dessa introdução, então nos conta isto, não é? Então Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Não omitamos isso. E sua fama espalhou-se. Ele ensinava nas suas sinagogas, uma sala, não é, onde se reuniam os judeus no sábado de manhã às 9 horas. E aí então vejam bem, aí ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. A frase agora é muito importante para nós.
conforme seu costume, tinha o costume, o que ele fez? Entrou na sinagoga no sábado. Portanto, Jesus frequentava a sinagoga. O que é que acontecia na sinagoga? A liturgia da palavra. Então, um contato contínuo com a palavra de Deus. O que se lia? Se lia o primeiro livro, a primeira leitura, tirada da Torá, do Pentateuco, o livro da lei, o Salmo responsorial, e a segunda leitura, que era tirada dos profetas. Os senhores encontram isso nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, está assim. São Paulo e quem mais? E João, então entraram na sinagoga, lá na Alexandria, na Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se no meio do povo. Depois da leitura da lei, a primeira, e dos profetas, a segunda, mandaram-lhes dizer os chefes das sinagogas: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Portanto, primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura, homilia. É o que está explicitado, está claro, nos Atos dos Apóstolos. Então, isto que os judeus faziam e que Jesus fez na sinagoga de Nazaré, é o que nós fazemos todos os dias, durante a celebração da Santa Missa, e de maneira assim bastante precisa no domingo. A única diferença é que nós não lemos só os 47 livros do Antigo Testamento, mas nós lemos também os 46 do Antigo Testamento, mas também os 27 do Novo Testamento. São 73 livros da Bíblia. Então, o que está aqui, como é que a coisa continuou? Por que nós fazemos assim? Porque os primeiros cristãos, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, eram judeus, os apóstolos todos. E anunciavam o quê? A palavra de Deus que preparava Jesus. Então, os apóstolos frequentavam todo sábado. Então, as primeiras comunidades foram frequentando porque eram judeus. Quando São Paulo leva a palavra de Deus para o mundo pagão, eles também vão praticar assim. Então, primeiro no sábado, às 9 horas, vem a proclamação, a celebração da palavra, que é o que nós estamos fazendo. A segunda parte, que é a liturgia eucarística, era celebrada no dia seguinte, no primeiro dia da semana. E isso foi até o ano 120, mais ou menos, quando os judeus, com ódio dos cristãos, então na celebração da palavra, no sábado, eles começavam a amaldiçoar os cristãos. A prece chamada Tefilar amaldiçoava os cristãos. Então os cristãos não se reuniam mais. Para que eu vou participar de uma assembleia com os judeus se eles vão nos amaldiçoar? Então vamos celebrar nós. Então uniram a primeira parte, que é a liturgia da palavra, com a segunda parte, que é a Eucaristia. Por isso nós fazemos tudo no primeiro dia da semana. Mas durante 120, não, pelo menos 90 anos, Jesus morreu aos 33. Então isso aconteceu no ano 120, portanto 90 anos aí os cristãos frequentaram as sinagogas e as assembleias dos judeus. Mas vejam o que é importante aqui no texto de hoje. É Jesus indo na sinagoga e justamente transmitindo a palavra de Deus. Então, ele estava lá na sinagoga e quando chegou o momento da segunda leitura, o mestre, o chefe da sinagoga, deu o livro dos profetas para Jesus ler. E Jesus então desenrolou o livro e encontrou essa passagem do profeta Isaías. Então o que ele diz assim? Vejam bem. O Espírito do Senhor, de novo o Espírito Santo, está sobre mim. Porque Ele me consagrou com a unção. Isto é, derramou o óleo na minha cabeça. Eu estou ungido, eu sou consagrado, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Que é a mesma palavra. Para que Ele me consagrou? Para anunciar a boa nova aos pobres. Então Jesus veio para fazer o quê? Para proclamar a palavra de Deus. E qual é a importância que nós damos para a palavra de Deus?
Nós damos muito mais importância para nossas devoções, que é bonito, é válido. Mas o que realmente fundamenta tudo em nós é a palavra de Deus. E uma palavra que deve ser proclamada. Por que que eu estou na igreja hoje? Porque eu tenho fé. E de onde veio essa fé para você? Da palavra de Deus. Então o que é importante? A palavra. Isto é, eu leio, eu estudo, eu proclamo. É aquilo que São Paulo escreve na carta aos Romanos. É só para mostrar para vocês quanto é importante este fato que aqui está. Todo aquele que crer não será confundido. O que mais? Aqui para baixo, mas nem todos prestaram atenção. Logo a fé, então vem. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E depois vem assim. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vai invocar o nome do Senhor se não ouviu a palavra, se não acredita? E como vai acreditar se não ouviu falar? E como vai ouvir falar se não há quem proclame? E como vai proclamar se não há quem foi enviado? Portanto, palavra de Deus. Então eu sublinho isso e chamo a atenção dos senhores para nunca chegarem atrasados na liturgia da palavra. Que tem atraso no exame no rito penitencial, no canto glória, no oremos, não é assim tão grave. Mas a palavra de Deus não pode ser omitida, porque é ela que vem nos dar, que é a raiz da nossa fé. Então, é o que Jesus está mostrando aqui. Eu fui enviado para isso. Dê importância a essa palavra. E aí então Jesus, depois disso, então está dizendo, anunciando a boa nova, para curar libertação aos cativos, o que mais? Dar a recuperação à vista aos cegos e para proclamar um ano da graça no Senhor. Então, a graça que nos vem de Deus Pai. Tudo isso através da palavra. Esta palavra, os senhores vejam na primeira leitura a importância que está sendo dada a ela. Vamos entender um pouquinho a primeira leitura do livro de Esdras. Esdras e Neemias são dois livros que são contemporâneos, mais ou menos ali depois do ano 500 antes de Jesus. Vamos dizer aí para 450 mais ou menos. O povo voltou do exílio, estava na Babilônia. Lá na Babilônia o povo ficou mais ou menos quase que 70 anos, um pouco mais até, o povo. Algumas pessoas voltaram antes, mas o povo ficou muito tempo. Então, quando voltaram, eles foram reconstruir o templo e depois foram reconstruir a cidade, reconstruindo as muralhas da cidade. E isso levou tempo, são anos. Um deles, um chefe nomeado pelo Artaxerxes, se não me engano, que era o rei dos persas, médios e persas, colocou esse homem como o governador, chamava-se Neemias. Ele então estava organizando o povo judeu, que tinha ficado todo esse tempo longe, disperso. Vocês imaginem escravos que iam para uma cidade, outro ia para o campo aqui, outro ia para lá, membros da família separados, não tinham contato com a palavra de Deus, não tinham onde se reunir, não tinha quem proclamasse, os sacerdotes estavam dispersos, não se oferecia sacrifício. Então, como povo, praticamente desapareceu. Agora esse povo está voltando. O Neemias, então, é alguém que está encarregado de fazer essa reconstrução do povo judeu. Mas para que haja um povo é preciso a lei. Agora eles não tinham contato com a lei. Primeiro porque eles não sabiam ler e escrever. Depois porque lá na Babilônia não existia a palavra de Deus. Aqui então vem hoje o texto. Eles estão na cidade. Estão junto a uma porta. Por que na porta? Porque não havia casas grandes onde eles pudessem se reunir. O templo era pequeno, 30 metros por 10 de largura, e lugares que somente o sacerdote entrava. Então, na porta da cidade, havia um espaço maior, que era onde o povo se reunia. Porque dentro da cidade não havia espaço. Quem for para a Europa, principalmente Itália,
vai ver naquelas cidades antigas, em cima de colinas, as cidades cercadas, as casas são construídas em cima Vejam Assis, por exemplo, quem for Assis vê isso. Não tinha espaço, então se construía em cima das casas. Eu preciso construir minha casa, onde eu vou morar? Então o único espaço era na porta. E ali se reuniam. Então o povo está reunido junto à porta das águas, convocado por Esdras, que era o sacerdote e era o escriba, junto com Neemias. E agora então, desde manhã, ao nascer do sol, até o meio-dia, eles vão colocar esse povo em contato com a palavra de Deus. Então é isso que está acontecendo. Um povo que tinha se afastado, tinha desconhecido a palavra de Deus. Então vejam, eles armaram ali um estrado de madeira, erguido para esse fim. Esdras, o escriba, que era sacerdote, estava de pé, lendo o livro da lei. Qual? O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nesses 5 livros está a lei. Então eles levaram como dizer aí, desde o amanhecer, umas 6, 7 horas, lendo estes livros. E à medida que ia lendo, tinham os levitas e os sacerdotes que explicavam isso ao povo. Aqui está. E leram claro e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que pudessem compreender. O governador Neemias, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas instruíam o povo, dizendo a todos: este é um dia consagrado ao Senhor. E o povo, ajoelhado, levantava, amém, amém, isto é, e chorava. Chorava porque estava entrando em contato com aquela lei que fazia com que o povo judeu fosse o povo de Deus. É isso que é importante, essa beleza. É a lei de Deus que constitui o povo judeu, que é a nossa lei, que é o cristianismo, porque Jesus vem aperfeiçoar esta lei. Então, este é o texto que está aqui, o povo então chorando, aclamando e louvando a Deus por esse grande acontecimento. Então, depois vem Esdras e Neemias. Hoje é um dia de festa. Vocês vão para casa, vocês comam, bebam, ajudem as pessoas que não têm nada para comer. Celebrem este dia de festa, porque o Senhor não esqueceu-se de vocês. Este texto, somente para terminar, a segunda leitura, que os senhores não têm aí, é uma leitura muito longa, como não cabia. Então, foi tirado daí, foi feita uma outra leitura curta. Mas aquilo que interessa realmente é o do texto longo, que não foi lido, mas eu vou ler só um pedacinho. Falando então do corpo místico, isto é, todos nós fazemos parte desse corpo de Jesus. Cada um tem uma função específica. O olho, a boca, o ouvido, o coração, a língua, os dentes, cada um tem uma ação, mas em benefício do corpo todo. Nós já falamos disso domingo passado, então eu não vou repetir isso. Eu somente vou ler aqui um texto que interessa, que está em consonância com as leituras de hoje, está em conformidade com as leituras. Então vejam assim, é que Deus então constituiu o seu corpo e deu para cada um funções diferentes. Na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com diversos dons, a saber, milagres, curas, obras de misericórdia. Vejam, fazer milagre é segundo lugar. Fazer misericórdia é segundo lugar. O que é em primeiro lugar? Profeta, melhor, apóstolo, profeta, catequista. Para quê? Para transmitir a palavra de Deus. O resto é tudo a consequência. O importante acontece que a gente dá muito valor a certas adorações, a certas coisas, que é bonito. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus, que nós vamos ouvir e nós vamos transmitir. Nós somos desde o batismo, nós somos ungidos como profetas. Na hora que nós fomos batizados, o padre colocou um óleo na nossa cabeça dizendo: você agora é sacerdote e profeta. Vai anunciar a palavra de Deus para você e para os outros.
Não nos afastemos da palavra de Deus se quisermos ser felizes aqui na eternidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, terra, e em Jesus Cristo, seu único o Filho, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Momento das preces, ouvimos o recado bem claro, que vem da boca de Deus. Vamos pedir então ajuda para que aquilo que Ele nos ensinou, nós tomemos conhecimento e o pratiquemos no nosso dia a dia. Para que, assim como fizeram os judeus ao voltarem do exílio, também nós escutemos com atenção a palavra de Deus proclamada todos os domingos, durante a liturgia da palavra, para que nos leve à conversão. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, como membros do mesmo corpo, vivamos unidos uns com os outros e usemos os dons diferentes que recebemos para o crescimento do reino de Deus no meio dos homens. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Conforme seu costume, Jesus participava todos os sábados das leituras que eram feitas na sinagoga. Que também nós não arrumemos desculpas para nos afastar das celebrações litúrgicas dominicais. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, ao fazer a segunda leitura na sinagoga de Nazaré, se apresenta como ungido, o enviado do Pai para fazer o bem a todos. Para que nos lembremos que também nós fomos ungidos na crisma para cumprir uma missão. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade, a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus do universo, a vosso louvor, os céus e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E, quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos suplicamos, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito.
Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Celso Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, de modo particular o João Batailler, 3º aniversário de falecimento, ao José Saba da Silveira, é o 7º dia, também Sueli Rodrigues de Souza, 6º mês, Stanislava Mileski e Jorge Gil, também de 6 meses, Francisco Rodrigues, aniversário de morte, e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. Todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pai nosso, que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Sangue de Cristo. Eu sou o pão do amor vivo que desceu do céu. Não morrerá jamais quem dele comer, pois será vida eterna. Presença real, não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Presença real,
entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor. É presença real. E aquele que vem a mim livre também vai ao Pai e viverá feliz no Espírito Santo, no projeto de Deus. Presença real, não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor. É presença real. Viver no amor e na paz de Cristo é a nossa missão. Não temerá jamais quem a vida doar em favor dos irmãos. Presença real, não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor. É presença real. Eu sou o pão do amor vivo que desceu do céu. Não morrerá jamais quem dele comer, pois terá vida eterna. Presença real, não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor. É presença real. Oremos.
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Bem, temos várias celebrações agora, nesse final de semana, na outra semana também. Então vejam, agora sábado nós estaremos celebrando, a corrida de Apucarana. Então começa a corrida às 6 horas, termina às 7, acho que são 5 quilômetros. Depois tem a Santa Missa, depois às 8 horas começa a corrida de 10 quilômetros. Então, como a praça vai estar fechada, e do lado de cá também o estacionamento vai ser bem pequeno, porque muita gente vai vir de fora, eu estou avisando a todos que preferivelmente venham na missa no domingo. Agora, quem quiser vir no sábado, então, vai ter um pouco de dificuldade para estacionar. Depois, no domingo à noite, nós teremos a missa do aniversário da cidade, né? No dia 30, às 19h30, a celebração da Santa Missa. Rezando, então, pela nossa cidade, nossas autoridades e pelo nosso povo. Depois começa a preparação para a festa da padroeira, dia 11 de fevereiro. Esse ano, então, há pequenos problemas, né? Então, nós estamos já na Quaresma e quarta-feira de cinzas. Então, vejo, durante a novena, não vai haver missa ao meio-dia aqui na catedral. A missa vai ser sempre às 19 horas. Com exceção de quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas eu celebro 3 missas. Eu celebro ao meio-dia com imposição das cinzas, celebro às 3 da tarde com imposição das cinzas e às 19 horas com imposição das cinzas e bênção da água. Quem quiser depois levar então a água benta para casa, nós estaremos abençoando quarta-feira de cinzas. No dia anterior é o carnaval e no dia seguinte, Nossa Senhora de Lourdes. Então, nós vamos então pouco a pouco depois, nesse final de semana, nós estaremos distribuindo então a programação. O que mais? Bem, os senhores, essa notícia aqui agora é importante. E os senhores estão ouvindo notícias de abalos sísmicos em Londrina, aqui em Arapongas, e aqui em Apucarana também, algumas casas rachadas, algumas coisas, alguns trincos nas casas. Na catedral também. Então os senhores podem ver ali no meio, abrir um pouquinho mais essa rachadura. Depois, lá atrás, nos 2 arcos laterais, tem uma rachadura embaixo. Na parede do coro, ali se está despregando a argamassa. O chão também houve uma pequena alteração. Eu só queria dizer aos senhores o seguinte: como é algo que me preocupava muito, eu não quis falar nada sem ter certeza. Eu reuni aqui 7 engenheiros. 7. 5 da cidade e 2 de Londrina, que estão trabalhando nesse campo em Londrina. Justamente estão com a agenda cheia porque estão sendo muito requisitados. Vieram aqui e a opinião dos 7 foi a mesma. A nossa catedral tem uma estrutura muito sólida. Primeiro, laterais não tem problema porque nós temos as capelas laterais. Essas aqui são como se fosse um apoio segurando as paredes. No fundo também a torre está intocável, não houve nada. Então só houve esse pequeno abalo. Provocado por quê? Por infiltração de água. Então o que temos que fazer? Faz uns 14 anos foi colocado esse paver aqui na praça. E quando colocaram o paver, tiraram uma canaleta que recolhia a água que vem do telhado. Então, aquilo que me disseram, é urgente, padre, o senhor tirar esta água. Segura, criança.
Quem é essa daí? Deixa eu ver. É ela. Dá uma mordida nela. Eu vou morder você. Então, tirar essa água daqui. Então, o que nós vamos fazer? Aqui no canto, perto de encostado à catedral, tem grama. Então, eu vou tirar essa grama, vou colocar ali concreto para impedir que a água penetre e venha tocar no fundamento que tem mais ou menos 3 metros de altura de pedra bruta. A largura não sei, mas quase 3 metros de altura de pedra. Eu perguntei ainda para o Mário Ross, que ajudou a construir isso aqui, para me certificar. Então, depois também fazer a canaleta para recolher esta água. Então, estamos em conformidade com a prefeitura, falei com o prefeito, aqui está o vice-prefeito também, o Júnior. Amanhã vem o engenheiro da prefeitura para a gente conversar. E vamos também, nesse mesmo momento, já começando a colocar o para-raio para proteger a nossa catedral, segundo as normas modernas. Então, já nessa semana, iremos começar a trabalhar. Eu gostaria de fazê-lo antes que a chuva chegasse. Parece-me que está para chegar chuva. Vamos ver se eu consigo arrumar, então, engenheiro que organize tudo para a gente trabalhar. São despesas, mas eu acredito que não vão ser tão grandes, então eu não vou apelar para os senhores em nada. Nós temos uma reserva, então vamos usar esse dinheiro para isso. Algumas pessoas disseram já, mas vão tirar a grama? Vocês escolham, ou a grama ou a catedral. Então, eu acho que é melhor conservar a catedral, que é um patrimônio da nossa cidade. Crianças, 142. Nossa, mãe. E essa aqui, eu vou morder você. Vamos, então, para a bênção final. Não é isso, Ana? Posso morder? Não? Tem os batizados, padre. Ah, é verdade. Temos aqui os batizados. Então, vamos chamar os que vão ser batizados. O Caio Toshio e Dada Gonçalves, por favor. O Caio. A Elisa Orlandini. A Gabriela Ribeiro da Silva. Estão chegando, então, 3 batizados. Depois também vão ter aqui uma consagração. Bom. Bem, vamos então acolher as nossas crianças. Vamos lá? Vão fazer parte da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Um bom domingo, um bom almoço em família. Nos veremos domingo que vem, se Deus quiser. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ganhou mais vida, meu amor, nova semente. Hoje faço aliança com você, com sua gente, na estrada dia a dia. Eu sustento seu andar, o meu brilho está em seus olhos e a minha paz no seu olhar. Vai, eu envio você, vai testemunhar. Vai, eu envio você, com sua boca irei falar. Meu jardim ganhou mais vida, meu amor, nova semente. Hoje faço aliança com você, com sua gente. Luz da terra, meu tesouro, povo meu coração. Eu serei o seu consolo, alegria e salvação. Vai, eu envio você.
testemunhar. Vai, eu envio você por sua boca.